Eu começo nesta primeira parte recebendo com muita honra o José Eduardo dos Santos, presidente executivo da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura, que chega também na casa, e aí eu já estendo meu muito boa noite ao José Eduardo, e não só desejo boa noite, como desejo boas-vindas, né? Boas-vindas à RDC TV, boas-vindas ao Gourmets na TV com o Newton Calil. Tenho certeza que hoje nós batemos um papo aqui como quem lhe recebe, já está aqui dentro, já está dentro da casa, já viu o Gourmets essa semana, que é uma coisa de louco, José, vou dizer, eu costumo, quando passo o Gourmets, especialmente no horário normal, de dia de semana, eu estou na redação, eu já procuro passar com o olho meio de lado, assim, porque é um horário que eu ainda não jantei, né, eu termino o programa meia-noite, aí o Calil está ali no sacaneando, só com um prato que dá água na boca, né, então eu tenho procurado passar de olho meio fechado, mas está em boas mãos o Newton Calil recebendo a ASGAV e eu já saúdo a sua chegada. Seja muito bem-vindo, José Eduardo dos Santos. Boa noite e né, a nossa parceria começa e é uma honra te receber. Eu agradeço, né, a participação, o convite, né, para estar participando aí de um programa que traz aí informações para todo o povo gaúcho, para toda a população. E realmente nós temos aí nossa plataforma de trabalho apostar aí, né, no que é produzido aqui em nosso estado. Né? Assim como nós incentivamos aí que a população gaúcha consuma os produtos, né, das nossas empresas, dos nossos produtores, né, a produção da carne de frango, a produção de ovos, né, acho que é importante também a gente prestigiar, né, os órgãos de comunicação que estão sediados aqui no nosso estado. Então é uma honra também poder participar e estar levando aí um pouco da informação do que é o nosso complexo agroindustrial avícola aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito bom, José. De fato, né, a Associação Gaúcha de um setor que movimenta e fomenta a economia do Rio Grande do Sul e que oportuniza muito o mercado de trabalho também, está na parceria com a emissora que conecta o Rio Grande, porque o jornalismo local da RDC TV, ele está vocacionado justamente para trazer isso para a nossa tela, né? Para trazer as demandas, as necessidades, mas também as benesses, as produções, tudo que está ligado ao Rio Grande do Sul e que nos coloca, vamos dizer assim, numa força enquanto Estado. Essa é a proposta da RDC TV. Agora, falando nisso, José, deixa eu perguntar, como é que está o Rio Grande do Sul no ranking da produção e exportação de aves e ovos, abate, volumes, como é que o Rio Grande do Sul hoje se encontra nesse cenário? Bom, a avicultura do Rio Grande do Sul é uma das pioneiras no Brasil, né? O setor é empreendedor, o setor é pujante, né? E tem um longo histórico no agronegócio gaúcho brasileiro, né? Então, ao longo dos anos, a gente vem trabalhando, né, desenvolvendo o setor aqui no estado do Rio Grande do Sul. A mão de obra do povo gaúcho ela é muito qualificada, não desmerecendo os demais estados, mas a mão de obra do trabalhador gaúcho, do empreendedor, né, dos profissionais que atuam na avicultura são, assim, dá para se dizer que é algo de extrema importância devido a toda digamos assim, que é a aplicação que as pessoas dão, né, a dedicação propriamente dita, né, ao setor avícola. Então, nós estamos aí hoje como o terceiro maior produtor de carne de frango do Brasil, né, a avicultura brasileira, as agroindústrias de produção de frango de corte, produzem nada mais, nada menos do que 1.700.000 toneladas de carne de frango por ano, em média, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Isso é 1.700.000.000 de quilos. Nós exportamos em torno de 40% a 45% dessa produção. Né? Até 2018, nós exportávamos na média de 730 a 740 mil toneladas por ano. Agora nós reduzimos um pouco devido a algumas adequações que tiveram que ser feitas nos últimos 2 anos. Então, nós estamos exportando em torno de 680 mil e em evolução para recuperar, né, essa média que nós tínhamos até 2018. E no setor de ovos não é diferente, é um setor, digamos que, emergente no agronegócio, tanto que todo aquele mito que existia antigamente, que o ovo era o grande vilão do colesterol, isso já foi derrubado, né? E hoje o Rio Grande do Sul é o 5º maior produtor de ovos, né? São 3,5 bilhões de unidades de ovos produzidos por ano,
né, e a nossa exportação ela oscila em volumes, em toneladas, né, em torno de 2.000 a 2.500 toneladas de ovos exportados por ano, ou seja, nós temos aí os ovos in natura, né, que são os ovos com casca e uma produção convencional, e temos também a produção industrializada, hoje que nós temos aqui 2 indústrias no estado do Rio Grande do Sul, que processam esse ovo e transformam ele em ovo líquido e ovo em pó, né, que também ajuda a indústria a ter um processamento, uma operação melhor na produção de outros alimentos. Que espetáculo, né? As variações da produção. Agora, você tocou num ponto muito importante, né, que foi a quebra, e já está bem popularizado, mas é sempre bom a gente reforçar, especialmente em espaços de comunicação, né, a quebra desse mito do colesterol como um inimigo da saúde, que mas que o ovo seria o grande vilão, detentor. Os nutrientes do ovo, eles são de uma benesse magistral e defendido atualmente por nutricionistas de diversas abordagens, né? Mas se quebrou muito essa mitificação do colesterol do ovo e dos hormônios da carne de frango que poderiam até retesar a capacidade de consumo, e é importante que você traga mais informações para a gente sobre isso, José, porque realmente sempre que a gente puder bater nessa tecla, porque não só para desempenhar bem no mercado, mas para as pessoas terem a ciência do quanto é importante, né, o consumo de ovos e da carne de frango. Bom, são 2 proteínas hoje que são essenciais, né, na mesa do brasileiro e na mesa de mais de 150 países que nós exportamos a carne de frango, e em torno de 30 países que nós exportamos aí, né, ovos tanto in natura como processados, industrializados, né. E ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né, se desmitificou, né, tanto no ovo, que antigamente era considerado um grande vilão do colesterol, e os profissionais da saúde, né, recomendavam no máximo 2 ovos, 3 ovos por semana. Né, isso aí, com o avanço das pesquisas, com a ciência, né, com o desenvolvimento de estudos, né, com pessoas, né, ao longo dos anos, estudos desenvolvidos por universidades, instituições de pesquisa de renome internacional e nacional, né, conseguiu se comprovar que não era isso. Isso vem do movimento, antigamente, que a indústria do cereal, principalmente nos Estados Unidos, né, muito forte, né, no sentido de colocar esse produto como preferencial, e ele tem uma característica preferencial nos Estados Unidos, né, vinha-se com esse mito de que o ovo era o grande vilão do colesterol. E depois, com os estudos, com as pesquisas que se avançou, se derrubou esse mito. E com isso, nós tivemos aí, nos últimos anos, né, até a própria Associação Americana de Cardiologia divulgando que o mito tinha sido derrubado, né, que as pesquisas comprovavam que o ovo até contribuía contra o colesterol ruim, né, e aí se baniu. E com isso nós fizemos todo um trabalho de conscientização, né, aqui em nossa associação, nossa organização, né, fazendo campanhas de esclarecimento para médicos, nutricionistas, cardiologistas, pediatras, né, isso vem há muito tempo, a gente fazendo essa série de atividades de promoção, de divulgação, de levando, né, a verdadeira informação, levamos para nutricionistas, fizemos parcerias com entidades, instituições que representam as nutricionistas, levando informação, trazendo pesquisa, respondendo questionamentos, trazendo especialistas, né? E com isso, então, ao longo dos anos, a gente conseguiu derrubar esse mito. Tanto aqui no Rio Grande do Sul, com um trabalho, né, contínuo da nossa instituição, né, quanto a nível nacional também, né, se conseguiu derrubar aí esse mito, e hoje nós temos nutricionistas até recomendando, né, que as pessoas, de acordo com a sua saúde, lógico, né, possam consumir até 3 a 4 ovos por dia, que não tem problema nenhum. A própria Associação Americana de Cardiologia também derrubou esse mito de que se poderia comer 2 a 3 ovos por semana, né, e se recomenda. E nós temos aí também o mundo do esporte, né, os atletas, o mundo fitness hoje, que demanda muito a proteína ovo,
principalmente da albumina, que é, né, uma vitamina, um suplemento alimentar que ajuda muito na recomposição muscular, e isso tudo ajuda, então, o setor, né, a impulsionar o consumo de ovos. O Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que mais consome ovos no Brasil. O nosso estudo ele é feito de 2 em 2 anos e ele deve ser atualizado agora, mas a base de 2018, apurado pelo Departamento de Economia da Fiergs, junto com dados de produção aqui do Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, em 2018 nosso consumo oscilava na casa de 257 ovos per capita ano aqui no estado do Rio Grande do Sul, enquanto a média brasileira, na época, era 230. Para você ter noção, países como México, Japão, e outros da Ásia e próprios Estados Unidos, a média é 360 a 400 ovos per capita ano. Então a gente ainda tem um caminho aí para evoluir no Brasil, mas estamos dando os passos aqui, né, no sentido de esclarecer a população e levar essa informação aí correta do produto. Muito bom, muito importante, José, o quanto isso, né, presta serviço de utilidade pública em aspectos de saúde e da possibilidade de consumo. Em janeiro desse ano foi lançado o programa de certificação, parceria com o Senai e uma série de entidades. Gostaria que o senhor falasse o quanto é importante essa chancela, vamos dizer assim, especialmente no acabamento, na entrega do produto e como é que funciona essa certificação, o programa de certificação. Bom, falando então ainda, né, no segmento ovos, a gente divide o segmento da avicultura, ovos e carne de frango. No segmento ovos nós temos um programa que se chama Ovos RS, que ele foi implantado em 2012, 2013, né, para trabalhar capacitação, orientação, né, suporte ao produtor no atendimento à legislação, no atendimento às regras de inspeção, de sanidade avícola, né, de boas práticas de produção. E com isso, então, nós evoluímos muito ao longo dos anos, dos produtores se adaptando e se adequando, né, às regras dos órgãos oficiais. Com isso, né, no passar dos anos e também aumentando o mundo afora a pressão, né, no sentido de banir, né, as gaiolas, né, do confinamento, né, começou a surgir movimentos na Europa, nos Estados Unidos, né, dos sistemas alternativos de produção de ovos, né, as aves criadas soltas, livres de gaiola, né, para a produção de ovos. Porém, nós temos um longo período ainda de transição até que isso aconteça, né, mas o setor consciente ele já vem se preparando, né, para atender as demandas futuras, né, e isso agora foi apreciado na Organização Mundial da Saúde, na Assembleia que teve agora em maio na França, né, um Código Terrestre de Bem-Estar Animal que definiria regras básicas, né, e diretrizes, né, para a implantação de leis nos países que ainda não têm, como o Brasil, né, para essa criação alternativa. Tá? E com isso, então, nós que participamos de uma entidade mundial, uma organização global que se chama International Egg Commission, ou a World Egg Organization, né, que tem sede em Londres e congrega em torno de 70 países, né, nós acompanhamos todo esse desenvolvimento, as discussões desse código, né, e ao mesmo tempo vimos o que vinha acontecendo no mundo afora. As organizações não governamentais pressionando os potenciais consumidores e compradores, como grandes redes de supermercado, redes de fast food, né, para que definam prazos, né, para a compra exclusivamente, né, de ovos de galinhas criadas fora de gaiola. Né? Então, com isso, com todo esse movimento a nível nacional, a nível internacional, né, com as negociações, né, nos principais países produtores e concorrentes do Brasil, nós apresentamos um outro projeto de desenvolver essa certificadora, né, para os sistemas produtivos, os sistemas alternativos, aliás. Né? Com isso, nós daríamos e vamos dar suporte a todos os produtores de ovos que migrarem para essa criação de galinhas fora da gaiola, né, para que eles tenham uma produção com assistência técnica, com orientações, com base no regramento todo
para uma produção saudável e produção de um alimento inócuo, sem contaminantes, sem nenhum tipo de malefício que venha prejudicar a composição do produto, né? Nós então desenvolvemos essa certificadora ao longo do ano de 2020, né? Um trabalho coordenado pela nossa área técnica, né? E que a gente também participou ativamente no desenvolvimento através de um comitê técnico, né? E através do apoio dessa organização mundial, né? Que nos demandou e nos enviou, aliás, né? Uma série de informações, legislações de outros países, e nós desenvolvemos. E contratamos o Instituto Senai de Alimentos para ser o órgão certificador. Ou seja, a instituição ela desenvolveu o programa com base no que vinha acontecendo no mundo, com base na legislação de diversos países, nas legislações de diversos países, e com base nas diretrizes que o Código Terrestre de Bem-Estar Animal, desenvolvido lá na Organização Mundial da Saúde, em discussão, ainda não foi aprovado, mas ele vai continuar em apreciação. Nós desenvolvemos essa certificadora que foi lançada agora em janeiro desse ano, né? Foi apresentada aos órgãos oficiais, né? A nível estadual, a nível federal, né? As instituições como a nossa Federação, Associação Brasileira de Proteína Animal, né? E com isso, então, nós estamos disponibilizando para os produtores, para a indústria de ovos do Brasil, né? Uma certificadora que vai dar o suporte, a orientação e vai garantir um selo, né, de certificação, né, para que ele possa também atender às exigências dos potenciais compradores, dos consumidores, que estão cada vez mais atentos a essas questões de bem-estar animal, e dos nossos potenciais importadores. Que bela iniciativa, que maneira completa de, né, subir a régua da qualidade do produto, do serviço e, acima de tudo, entregar a excelência, né? Que bela, parabéns pela iniciativa. Agora, José, bom, todos os setores, e é inegável, né, sofreram efeitos colaterais da pandemia nestas, uma temporada e meia, as últimas, né? Não fechamos ainda 2 temporadas de pandemia, mas 1 ano e meio de pandemia. Quais foram os principais desafios, quais as estratégias criadas para se desdobrar dentro desse contexto? E se de alguma maneira os investimentos também foram impactados pela pandemia, como é que ficou o setor avícola nesse cenário pandêmico? Bom, para a avicultura como um todo, né, eu falo de todo o complexo agroindustrial, tanto a indústria de produção de carnes e derivados, produtos, né, que compõem, né, todo o portfólio de nossas empresas, nossas indústrias, cooperativas, né, dos produtores, né, para nós a pandemia realmente mudou o rumo que nós tínhamos traçado para o setor ao longo de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Quando iniciou a pandemia, em março do ano passado, né, prontamente nós tivemos que montar todo um sistema de comunicação com as nossas indústrias, com os nossos produtores, né, interagindo com os órgãos oficiais de saúde a nível governamental, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, né, no sentido de irmos acompanhando o que vinha sendo implantado de diretriz, né, e de regramento, porque até então nós não sabíamos o que fazer e o que deveria ser adequado para o enfrentamento da pandemia, né, e assim como demais setores da economia. E nós, como um setor produtor de alimentos em larga escala, alimentos que estão aí na mesa dos brasileiros, como a carne de frango e ovos, né, com um contingente de trabalhadores na ordem de quase 700 mil empregos diretos e indiretos que nós geramos no estado do Rio Grande do Sul, né, nós não poderíamos simplesmente fechar as nossas indústrias, terminar nossa produção a campo, né, e o setor entrar em isolamento coletivo, né? Nós não poderíamos fazer isso e não fizemos. Assumimos o compromisso de continuar produzindo alimentos, assumimos o risco, né, de enfrentar a pandemia, assim, até então, na época, não sabemos quais os caminhos a serem perseguidos, né, mas fomos aí, passo a passo, né, discussões com os órgãos governamentais de saúde, Ministério Público, né, a nossa área de serviço, né, de saúde ocupacional e medicina,
né, os nossos profissionais, né, do setor ligados a toda essa área de saúde, né, nós começamos então a atender as diretrizes, desenvolver os protocolos de prevenção, saúde e segurança para manter o setor produzindo. Tivemos sim a incidência de Covid-19 em algumas plantas frigoríficas, né, e isso foi, né, motivo até de muitas ações do Ministério Público e do Estado, quanto o Ministério Público Federal, né, no sentido de até acontecer algumas interdições, porque o nosso setor produz alimentos em larga escala e automaticamente ele gera empregos e atividades em larga escala. Então, o nosso grande contingente de colaboradores, né, que transita, né, fora da indústria, né, não ficou de fora de sofrer a contaminação. Nós tivemos contaminações, aí tivemos que adotar, né, medidas mais rigorosas e investir muito nos protocolos de prevenção em saúde. Inclusive, né, através de nossa entidade nacional, né, nós contratamos um protocolo desenvolvido pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que ficou de diretriz para todas as nossas indústrias adotarem os protocolos e também, né, algumas diretrizes e definições recomendadas pelos órgãos oficiais de saúde, como Secretaria da Saúde do Estado, dos municípios, Ministério da Saúde, né, Ministério Público, né, nós tivemos que adotar algumas medidas, né, dentro do nosso sistema produtivo, né, como o distanciamento, né, mínimo de 1,5 metro, 1 metro, se eu não me engano, agora me falha a memória, né, a adequação do sistema de transporte, reduzindo, né, os transportes em 50% da sua capacidade de lotação para evitar aglomerações, né, barreiras, né, dentro das empresas para evitar também a propagação no caso de contaminação, o uso de álcool gel, o uso de máscara, a medição de temperatura, né, uma série de medidas do setor teve que adotar na sua base industrial, na sua plataforma, né, e nós calculamos isso só na época, no ano de 2020, nós investimos quase 60 milhões de reais na adequação das nossas indústrias, né, para passar o grande pânico, né, o epicentro da pandemia. Com isso também o nosso sistema de comercial foi afetado, né, com o fechamento dos principais nichos e potenciais consumidores, como restaurantes, praças de alimentação, indústrias de alimentação, a paralisação dos eventos, tudo isso impactou o nosso fluxo produtivo e comercial. Nós tivemos um período muito crítico, né, com os estoques no limite, né, e depois conseguimos aí retomar, né, porque a população aí teve que se abastecer e procurava, né, os alimentos alternativos e também com propriedades nutricionais que ajudam a fortalecer a imunidade, desculpe, e com isso, então, nós começamos aí a voltar ao normal e manter o nosso compromisso de não faltar alimento na mesa da população. Porque se o nosso setor para de produzir, além do impacto no campo, o impacto na plataforma rural, isso gera uma série de dificuldades, né, em cascata, né, e automaticamente ia gerar também problemas de abastecimento nos supermercados. Mas dentro da sua fala a gente encontra, né, uma série de iniciativas rápidas, práticas e de alta régua, né? Porque buscar um protocolo endossado pelo Albert Einstein é buscar o que tem de melhor para reagir rapidamente e conseguir atravessar. Claro que incólume não, porque não tem como a gente passar por tudo isso, né, incólume. Mas foi uma belíssima... mas fica até como um case, né, da organização do setor, não só para próximas necessidades, mas para que isso se replique, ou pelo menos seja estudado por outros setores, como vocês tomaram iniciativas e medidas, né, que conseguiu manter o máximo da normalidade possível, vamos dizer assim. Achei muito bem organizado, muito célere também, porque se a gente parar para ver, é só abrir o jornal no dia de hoje, tem setor que está começando a entender a pandemia agora, né, que está começando a se preparar quando ela já está dando uma arrefecida. Então, até parabéns pela iniciativa. Para a gente caminhar o nosso papo, José Eduardo, independente do contexto da pandemia, é para frente que a gente olha, né?
Quais são os próximos desafios do setor? Quais são as próximas novidades que podem se apresentar? Como é que está o dia de amanhã para o setor de frangos e ovos? Bom, eu faço só um resgate nos primeiros questionamentos, né? Quando a gente falou ali da questão da desmistificação do ovo, você também comentou sobre o mito do hormônio na carne de frango, né? Isso é um outro mito também que foi criado e a notícia ruim ela se espalha, né? De forma rápida, né? E cientificamente, para a produção em larga escala, é inviável o uso de hormônio na produção de frango de corte. Importante. Né? Até porque para ele fazer efeito é no mínimo 60 dias e o nosso frango hoje ele é abatido em média com 45 dias. Né? Então nós estaríamos praticamente jogando dinheiro fora e isso aí ninguém faz. Claro. Né? E também ele tem que ser aplicado de forma oral. E você imagina, nós temos que aplicar de forma oral para 70 milhões de aves mês que nós produzimos só no Rio Grande do Sul. Daria um então, trabalho. Isso tudo é mito. Né? A legislação não permite o uso de hormônios. A legislação do Ministério da Agricultura, do Serviço de Inspeção Federal, do Serviço de Inspeção Estadual, né? Não permitem a utilização de hormônios, né? no frango de corte. O grande segredo da avicultura, aí você vai me perguntar, mas como é que vocês conseguem abater um frango em 45 dias? Sim, é a ciência, é a genética, é a nutrição. Né? Hoje, praticamente, a ração das aves é composta 70% milho e 20% farelo de soja e o restante são suplementação vitamínica autorizada por lei. Né? Então, esse é o grande segredo da avicultura. Fora o sistema de criação, a ambiente aviária, os aviários hoje com umidificação, com controle de temperatura, com a água mais potável, às vezes, do que a água que nós temos aí, né, disponível para a população. Né? Então, tudo isso é o grande segredo da avicultura. Só para deixar claro, muito bom. Então, e tranquilizar o telespectador que essa questão do hormônio é um mito e nós temos estudos científicos que derrubam qualquer tipo de afirmação em relação a isso. Excelente. Bom, falando um pouco do futuro para o setor avícola, nós ainda sofremos esse ano, né, com a alta dos grãos, né, como eu citei, milho é 70% da ração das aves, a farelo de soja é 20%, e isso dá quase 70% do nosso custo de produção. Né? Então, mais um reflexo da pandemia, né, foi um descontrole, né, aqui no Brasil, né, do mercado de grãos. Nós pulamos de uma média de R$ 46 a R$ 49 a saca de milho, né, em março do ano passado, para R$ 100 agora, né, em abril e maio desse ano. Né, um aumento de mais de 100%, né, que nenhum setor aguenta, né, um aumento desse no seu custo de produção e nós não conseguimos repassar isso para o preço final. Então, nós estamos tendo ainda sérios problemas com o custo de produção. Né? O setor vem se adequando, nós tínhamos que fazer as indústrias por iniciativa própria, uma adequação, um cadenciamento na produção. Né? E, junto a isso, buscamos também, né, algumas medidas de amparo junto ao governo federal e ao governo do estado, né, para tentar amenizar um pouco essa situação dos custos aí para o setor. Nós continuamos numa exportação em evolução. O Rio Grande do Sul fechou o período de janeiro a maio em torno de 287 mil toneladas de carne de frango, né, registrando um crescimento aí na ordem de 3 a 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Então, continuamos atendendo aí os mais de 150 países. A partir do momento que a pandemia também começa a ser controlada nos potenciais consumidores, países consumidores, eles começam a demandar mais ainda o produto brasileiro. Então, a gente tem uma perspectiva de que as exportações possam trilhar um caminho de evolução um pouco mais dinâmico, né, que é o ponto de equilíbrio com a situação, né, difícil que nós estamos vivendo atualmente no mercado interno. Então, assim, há perspectivas, né, a mão de obra, como eu disse, a qualidade do produto brasileiro, né, a eficiência do processo produtivo, do serviço oficial,
né, tudo isso é um conjunto que coloca o Brasil como esse grande player, né, no agronegócio e no fornecimento de proteína animal. Então, se nós resolvermos os entraves gerados para a pandemia, né, tivermos as ações, né, estratégicas da nossa comercialização, né, abrindo mercados, resolvendo os problemas, né, com países importadores, né, tudo isso vai nos ajudar, né, a ter um futuro ainda melhor para a nossa avicultura. Muito bom. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, nossa parceira aqui da RDC TV. José Eduardo, eu vou agradecer o contato e convidar para que esteja mais vezes conosco, né? O Cruzando as Conversas é uma extensão do seu lar, assim como você já está em casa na RDC TV, né? Fique sempre à vontade, sempre que tiver demandas, pautas também para a gente abordar, porque o foco do nosso programa são os impactos econômicos, as abordagens políticas e o interesse social da comunidade gaúcha. E, sem dúvida nenhuma, esse é um dos setores que faz a roda girar. Então, faz parte do dia a dia, especialmente do pessoal que vive disso, do prato que nós temos à disposição com o consumo de aves e ovos. E é uma honra contar com a sua presença na nossa programação, com a nossa anexação junto às GAV, porque isso empresta credibilidade para a RDC TV e mostra que realmente nós estamos em entendimento do que é importante para a sociedade gaúcha. Peço as suas considerações finais e desejo todo sucesso na parceria com o Calil, no Gourmets da TV. Vou tentar abrir os dois olhos para assistir da redação ali, porque o Calil não tem um dia que ele erra a mão, né? Todo dia é prato que faz o cara ficar, olha, eu falei para ele outro dia, ele teve aqui, eu digo, mas aí tu quer me derrubar, tio. Aí não é fácil. Eu vi o programa de estreia das GAV, estava bom demais. Muito bem, palavras finais, José Eduardo. Ok, eu agradeço mais uma vez o convite, né, para estar participando aí do programa Conversas Cruzadas, né? Isso. E com isso poder levar um pouco aí do que é a nossa avicultura. Acredito que é um espaço muito importante quando um canal de comunicação como a RDC TV abre, né, e tem seu potencial também nas redes sociais, que a gente conhece muito bem, né, de levar para o consumidor em geral toda essa importância da cadeia produtiva como um todo, né? Eu acho que é um caminho que nós estamos colocando o consumidor perto daqueles que produzem o alimento que está no dia a dia das nossas famílias, das pessoas, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. E nós precisamos, sim, né, a desoneração dos nossos produtos, no que se refere à carga tributária. Nós precisamos, sim, condições de produzir e atender as demandas, respeitando todo o regramento de inspeção e sanidade e preservar o cuidado na nossa produção. Então, é de extrema importância esse espaço para que a gente possa levar para a população e também aos nossos governantes a importância desse setor produtivo aí que gera milhares e milhares de empregos e atividades rurais no estado do Rio Grande do Sul. Muito bom. José Eduardo dos Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, foi o nosso entrevistado no primeiro bloco do Cruzando as Conversas.